Bom dia! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um gênero textual muito presente em nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia, que é o anúncio publicitário. Bom, pessoal, o anúncio publicitário é um gênero textual usado para promover uma marca, produto, serviço ou ideia para um público definido em um meio de comunicação. Com linguagem persuasiva, o anúncio publicitário ajuda a convencer o consumidor a tomar uma ação, que pode ser comprar ou um produto ou contratar um serviço. Então, a gente tem esse gênero textual, né, com o objetivo de promover uma marca, não é um produto ou um serviço. A gente costuma associar o anúncio publicitário aos fins comerciais, não é? Tem um público definido, né, no meio de comunicação, e uma característica muito importante do anúncio publicitário é que ele trabalha muito a linguagem persuasiva, visto que tem como função convencer o consumidor, não é, a comprar determinado produto, contratar um serviço, né, ou tomar uma ação. Aqui nós temos uma imagem, não é, que faz referência ao anúncio publicitário sobre o Bombril, não é? Que coloca aqui 100% ecológico, 100% Brasil. Então, a gente pode perceber que por meio de recursos, estratégias verbais e não verbais, o anúncio publicitário ele tem essa finalidade de convencer esse público-alvo a adquirir determinado produto ou serviço. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, etc. Como eu falei, é um gênero textual de suma importância, né, que nós saibamos reconhecer e identificar. Por quê? Porque ele faz parte do nosso cotidiano. A gente pode ver em outdoors, panfletos, né, panfletos que fazem divulgação de cursos profissionalizantes, faixas, cartazes na rua, né, que estão divulgando determinado produto ou serviço. Então, é um gênero que faz parte, todos os dias a gente está em contato com esse tipo de gênero textual. A principal característica desses tipos de textos são precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço, como eu falei anteriormente, não é? A finalidade desses tipos de textos é convencer o consumidor, né, para comprar, para adquirir determinado produto ou serviço. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo, o uso de imagens, de linguagem simples e humor. Então, aquele que produz o anúncio publicitário é chamado de publicitário, tá? E aí esses publicitários, eles vão se utilizar de várias estratégias, de recursos para que eles possam convencer, argumentar, não é, em contato com esse consumidor. E aí ele vai utilizar principalmente as imagens, a linguagem simples e o humor. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são atrativos. São repletos de verbos no imperativo, o modo verbal que oferece ordem, compre, veja, analise. Isso aqui é bastante importante, né? Como eu falei, esses tipos de textos eles têm o intuito de chamar a atenção do leitor, né? Do consumidor. Por isso, eles precisam ser atrativos. Isso se faz por meio, principalmente, da linguagem não verbal, que é aquela linguagem das imagens, dos símbolos, dos gestos. Então, outra característica também importante que a gente pode perceber é o uso dos verbos no imperativo. Como nós já estudamos anteriormente, esses verbos que indicam ordem ou pedido, conselho, eles são muito utilizados, porque olha, por exemplo, compre, não é? Compre batom, aquele anúncio publicitário. Veja, analise, porque está trabalhando justamente com esse intuito, com esse objetivo de convencer, de persuadir.
De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função conativa ou apelativa, que por sua vez possui o intuito de convencer os receptores da mensagem, ou seja, os consumidores. Nós temos as funções da linguagem, né, que é a função referencial, função emotiva, apelativa, metalinguística e poética. No caso dos anúncios publicitários, é utilizado muito a linguagem apelativa ou conativa, que se caracteriza na persuasão, no convencimento, na argumentação. E isso é muito trabalhado nesse gênero textual. Podem ser textos verbais, palavras e não verbais, uso de imagens e ainda textos orais, por exemplo, aqueles veiculados pelo rádio. Como eu falei para vocês anteriormente, não é? Os anúncios eles vão se utilizar da linguagem escrita ou falada, que se caracteriza pela linguagem verbal, e principalmente pela não verbal, que é composta pelas imagens, pelos símbolos. Por quê? Porque justamente para chamar a atenção desse público-alvo. Então, esses tipos de linguagem eles são importantes aqui nesse contexto. E aqui nós temos um exemplo de anúncio publicitário, tá? Que faz referência aqui ao chocolate, né, da Garoto, Serenata de Amor. E diz assim: tá com raiva do namorado? Morde aqui. Serenata de amor, não tem mau humor que resista. Então, como vocês podem perceber, além da linguagem verbal, composta pelas palavras, pela escrita, nós temos a imagem, né, do chocolate, as cores também são para dar um destaque maior, para chamar a atenção desse consumidor. E aí nós percebemos o poder da persuasão aqui, não é? O anúncio em si quer dizer, ele quer tentar convencer esse consumidor, por exemplo, se a pessoa está de mau humor, está irritada, para ela consumir o chocolate, que aí ela poderá ficar melhor, ela vai mudar o humor, entenderam? Então, por meio dessas estratégias, os publicitários, eles buscam convencer as pessoas a comprarem o produto, tá? Utilizando essas bases psicológicas mesmo. Características do anúncio publicitário. As principais características do anúncio publicitário são: tem um caráter comercial, claro, né, porque vai trabalhar com essa questão de vendas, de compras, questões empresariais, linguagem verbal e não verbal, já falei, não é? A escrita associada às imagens, linguagem simples, claro, porque eu não vou utilizar uma linguagem rebuscada, senão o meu consumidor ele não vai compreender e aí ele não vai ter o interesse pelo produto. Então, utiliza-se uma linguagem simples, objetiva, a fim de chamar a atenção do mesmo. Textos relativamente curtos. Também, eu não vou fazer textos extensos de modo a cansar a pessoa que está lendo. Não, tem que ser textos curtos e sintéticos mesmo, que chamem a atenção. Textos persuasivos e atrativos, como eu falei, com o objetivo de convencer. Humor, ironia e criatividade, principalmente a criatividade, não é? As pessoas que trabalham com publicidade, elas têm que ter muita criatividade, né, para tentar buscar estratégias, formas de convencer as pessoas. Então, elas têm que ser criativas. Verbos no modo imperativo, tá? Já expliquei para vocês, aqueles verbos que indicam ordem, pedido ou conselho. Figuras e vícios de linguagem. Os textos publicitários também trabalham as questões das figuras de linguagem, principalmente as metáforas, comparações, né, que é aquela transferência de significado por uma relação de semelhança. Por exemplo, utilizam-se de uma linguagem carregada de emotividade e de subjetividade, também com o objetivo de persuadir. O uso de cores, imagens, fotografias. Faz referência à linguagem não verbal. As cores, as formas das letras, né, as imagens, tudo isso vai contribuir para que o anúncio seja chamativo, vamos dizer assim, com que ele se destaque e atraia a atenção do público-alvo.
Aqui nós temos um exemplo de anúncio publicitário, tá? É importante frisar que o anúncio publicitário, quando eu falo em anúncio, eu não tenho que me remeter apenas à compra e venda, tá? A comércio, não. Como eu falei anteriormente, o anúncio publicitário também pode divulgar uma ideia, né? Mas com o intuito de convencer aquela pessoa sobre aquela ideia. Aqui a gente tem um exemplo, olha, não ponha os medicamentos ao volante. Aí aqui logo abaixo, paz na estrada. Nós podemos perceber que se trata de um texto no qual o discurso pauta-se pelo instinto persuasivo, de modo a convencer o leitor sobre os riscos de dirigirmos sob efeito de medicamentos, uma vez que os mesmos interferem na coordenação motora, diminuindo consideravelmente nossos reflexos. Então, este anúncio ele objetiva conscientizar, não é, de que não podemos dirigir sob efeito de medicamentos, porque pode causar acidentes, pode causar morte, não só da pessoa que está dirigindo, mas de outras pessoas também. Então, ele vem divulgar, tentar convencer o público a agir conforme essa ideia aqui que eles estão colocando, tá? De acordo com a mídia em que os textos são veiculados, apresentam recursos diferenciados, como letras em movimentos, para os anúncios veiculados no jornal digital e o som para os anúncios divulgados em mídia radiofônica. São os meios que são utilizados, né, para que esses anúncios sejam veiculados. No caso de um jornal digital, eu vou dar destaque às letras, né, a escrita. Já num anúncio que será divulgado numa rádio, eu já vou dar ênfase à questão dos sons, tá? Da melhor forma possível. Tais recursos, embora diferenciados, segundo disponibilização das mídias, contribuem para a realização de um mesmo objetivo, a promoção de determinado produto, marca ou serviço. Como eu falei para vocês, não é? O principal objetivo do anúncio é divulgar, né, promover uma marca, um produto e até mesmo serviço. Quando a gente fala em anúncio publicitário, a gente não tem que pensar só em compra e venda de objetos em si. Não, podem ser divulgados serviços também, serviços de saúde, serviços de limpeza, entre outros. E aí, pessoal, surge uma diferença, né, entre anúncio publicitário e propaganda. Muita gente faz confusão, né? Às vezes acabam até trocando os conceitos. Eu achei interessante colocar aqui para vocês saberem diferenciar. A publicidade e a propaganda são ferramentas promocionais, mas possuem propósitos diferentes. A publicidade é a comunicação utilizada para anunciar um produto ou serviço de uma empresa para fins comerciais. Já a propaganda é utilizada para divulgar ideias, pensamentos e causas. É comum a gente observar, por exemplo, pessoas que confundem propaganda com anúncio publicitário, tá? Mas a gente vai fazer a diferença. O anúncio, ele trabalha, como eu falei, com compra e venda, ele trabalha com fins comerciais. Já a propaganda não. A propaganda, ela faz a divulgação de ideias, de pensamentos, sem esse intuito lucrativo, esses fins comerciais, tá? Muita gente acha que é o contrário, não é? Até pela própria ideia que se passa, mas não é, tá? E aí eu tenho um quadro comparativo aqui que expõe da melhor forma essa diferença entre anúncio e propaganda, tá? Só tá trocado aqui, mas o primeiro é a publicidade, o segundo aqui é a propaganda. O conceito de publicidade é a comunicação realizada por uma empresa ou organização para promover produtos, serviços e ideias, de modo a persuadir. A palavra-chave aqui na publicidade é persuadir um público a desejar e comprar seus produtos. E a propaganda é a comunicação utilizada por organizações ou pessoas para disseminar pensamentos e doutrinas geralmente religiosas, ideológicas ou políticas. A etimologia do latim publicus, de tornar algo público, publicus. Do latim propagare, que significa propagar.
Objetivo: atrair o consumidor com a esperança de venda ou contratos de bens e serviços. Isso aqui do anúncio publicitário. E a propaganda: busca adesão a uma ideologia ou mudança de atitude. E a esfera comercial da publicidade e da propaganda, ela é mais ampla, política, ideológica e religiosa. E um exemplo de anúncios publicitários, quando a gente observa anúncio de vendas de casas, de roupas, de carro, tudo isso é anúncio publicitário, não é propaganda. E a propaganda? A propaganda, por exemplo, campanhas eleitorais ou de alistamento militar. Quando a gente percebe na TV aquele período eleitoral, não é? Que os candidatos se apresentam, falam, isso é propaganda, propaganda eleitoral. Até assim o termo que se fala, tá? Ou de alistamento militar. Por quê? Porque vai buscar disseminar pensamentos, doutrinas, não é? Religiosas, ideológicas, políticas, sem intuito de fins lucrativos, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí sobre o anúncio publicitário, tá? E essa diferença entre propaganda, tá bom? Obrigada pela atenção e até a próxima.